Você foi ensinado que dízimo é obrigatório? Que todo cristão deve dar 10% do salário? Que se você não dizimar, você está em pecado, roubando a Deus? Desobedecendo um mandamento? No vídeo anterior, a gente viu que Malaquias 3:10 foi escrito para Israel, sob a lei, no Antigo Testamento, e que o contexto era completamente diferente do que é ensinado hoje. Mas aí você pode estar pensando, ok, mas e o Novo Testamento? Jesus não ensinou sobre dízimo? Paulo não mandou os cristãos dizimarem? Hoje, a gente vai direto às palavras de Jesus, de Paulo e dos apóstolos. E a resposta pode te chocar ou te libertar. Vamos lá. Primeiro, vamos a Jesus. Quantas vezes Jesus menciona dízimo nos evangelhos? 3. Apenas 3. Mateus 23:23, Lucas 11:42 e Lucas 18:9-14. E em todas as 3 vezes tem algo em comum. Jesus está falando com fariseus, judeus, pessoas sob a lei de Moisés, não cristãos, não gentios. E mais importante, Jesus nunca elogia o dízimo, ele sempre está criticando. Vamos olhar cada caso. Mateus 23:23, Jesus diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo: vocês são meticulosos com 10% das ervinhas, mas ignoram justiça, misericórdia e fé. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. É uma crítica. Jesus não está estabelecendo dízimo para a igreja, ele está repreendendo hipocrisia legalista. E a última parte, devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, está no contexto da lei. Eles estavam sob a lei. Então sim, enquanto a lei estava em vigor, eles deveriam cumprir. Mas depois da cruz, veremos. Segunda menção, Lucas 11:42. Basicamente o mesmo texto de Mateus 23. A mesma crítica, a mesma hipocrisia. Nada sobre estabelecer dízimo para cristãos. Terceira menção, Lucas 18:9-14. A parábola do fariseu e do publicano. O fariseu ora: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, humilde, apenas pede: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus conclui: o publicano foi justificado, não o fariseu. O fariseu usava o dízimo como orgulho espiritual, como obra para se justificar. E Jesus rejeita isso. Então, resumindo, Jesus menciona dízimo 3 vezes, sempre criticando, sempre no contexto da lei, nunca estabelecendo como mandamento para a igreja. Agora vamos a Paulo, o apóstolo dos gentios. O que Paulo ensinou sobre dízimo? Nada. Literalmente nada. Paulo escreveu 13 cartas. Ele fala muito sobre dinheiro, generosidade, ofertas, sustento de obreiros. Mas nunca menciona dízimo de 10%. Nunca. Se o dízimo fosse obrigatório para cristãos, Paulo teria ensinado. Mas ele não ensinou. Vamos ver o que ele ensinou. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Viu? Segundo tiver proposto no coração, não segundo uma lei de 10%, não por obrigação, não com tristeza, mas voluntariamente, alegremente, conforme Deus tocar o coração de cada um. Isso é liberdade, isso é graça. 2 Coríntios 8:1-5. Paulo fala da igreja da Macedônia. Eles eram pobres, mas deram além das suas posses, com alegria, voluntariamente. Paulo não diz, eles deram 10% certinho. Ele diz, deram além do que podiam, voluntariamente. Essa é a generosidade do Novo Testamento. Não é porcentagem fixa, é coração transbordante. 1 Coríntios 9:13-14. Paulo fala sobre sustentar obreiros. Os que ministram o que é sagrado do próprio templo se alimentam. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho
que vivam do Evangelho. Paulo está dizendo, é justo sustentar quem se dedica ao ministério. Mas ele não diz dê 10%. Ele diz sustentem. Como? Cada um conforme pode, conforme Deus guiar. E tem mais. Atos 15, esse capítulo é crucial. Os apóstolos se reúnem em Jerusalém para decidir o que é obrigatório para os cristãos gentios. Eles estão debatendo se os gentios precisam guardar a lei de Moisés. E a conclusão está em Atos 15, 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstinhais das coisas sacrificadas a ídolos, como também do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. 4 coisas, apenas 4, e dízimo não está na lista. Se o dízimo fosse obrigatório para cristãos, os apóstolos teriam dito, e que deis o dízimo. Mas não disseram, porque o dízimo era parte da lei que não foi imposta aos gentios. Agora, como a igreja primitiva praticava as ofertas? Atos 2, 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles não estavam dando 10%, eles estavam dando tudo o que era necessário para suprir uns aos outros. Atos 4, 32 a 35 descreve o mesmo. Generosidade radical, voluntária, movida pelo Espírito Santo, não por lei de 10%. Mas espera, por que a lei do dízimo não se aplica a cristãos? Hebreus 7 explica. Versículo 5. Os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. O dízimo estava ligado ao sacerdócio levítico. Versículo 12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Jesus é o sumo sacerdote. Não há mais levitas, não há mais templo físico. Logo, a lei do dízimo mudou. Versículos 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. A lei do dízimo foi revogada. Não porque Deus não quer mais que sejamos generosos, mas porque agora a generosidade vem do coração, não de uma lei. Então dízimo é obrigatório para cristãos? Não! Jesus nunca mandou. Paulo nunca ensinou. Os apóstolos nunca impuseram. A igreja primitiva não praticava 10% fixo. E Hebreus diz que a lei do dízimo foi revogada. Mas isso significa que você não deve dar nada? Claro que não. O Novo Testamento ensina generosidade, mas generosidade voluntária, alegre, conforme o coração. 2 Coríntios 9,6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância também ceifará. Há um princípio de generosidade, mas não uma lei de 10%. Você pode dar 5%? Ótimo! Você pode dar 20%? Maravilhoso! Você pode dar 50% como Zaqueu? Tremendo! Você está numa situação difícil e só consegue dar 2%? Deus vê o coração. Lembra da viúva pobre em Lucas 21, 1-4? Ela deu 2 moedinhas. Era tudo o que ela tinha. E Jesus disse que ela deu mais do que todos os ricos, porque ela deu do coração, não de uma regra. Mas tem uma responsabilidade. 1 Coríntios 6,18. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Conforme a prosperidade. Se você prospera muito, dê muito. Se prospera pouco, dê o que pode. E Gálatas 6,6. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participar de todas as coisas boas aquele que o instrui. Sustentar quem te ensina é bíblico, mas, novamente, sem porcentagem fixa imposta. Então, qual é a conclusão? Dízimo de 10% não é obrigatório para cristãos. É uma prática do Antigo Testamento ligada à lei levítica, que foi cumprida em Cristo. Mas generosidade essencial, voluntária, alegre, movida pelo amor a Deus e ao próximo. Se você escolhe dar 10% como referência pessoal, lindo! Mas não transforme isso em lei. Não imponha isso sobre outros
E não deixe ninguém te fazer sentir culpado por não dar exatamente 10%. Você está em Cristo, você está sob a graça. E a graça não te faz menos generoso, te faz mais generoso, porque você dá por amor, não por medo. Vamos recapitular. Jesus ensinou o dízimo obrigatório? Não. Paulo ensinou? Não. Os apóstolos impuseram? Não. A igreja primitiva praticava 10% fixo? Não. Então dízimo é obrigatório? Não. Mas você deve ser generoso? Sim. Como? Voluntariamente, alegremente, conforme Deus guiar seu coração. Essa é a liberdade do Evangelho. E essa liberdade vem com responsabilidade. A responsabilidade de amar, de dar, de sustentar a obra, de ajudar os necessitados. Mas sem lei, sem culpa, sem manipulação. Se esse vídeo te libertou, compartilha. Se te desafiou, deixa um like. E nos comentários, vamos dialogar com respeito. Você dizima por convicção? Ótimo! Você dá de outra forma? Ótimo também! O importante é que seja do coração. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua com a gente na série. Próximo vídeo. Se você não dizimar, Deus te abençoa? Vamos destruir essa mentira. Até lá, que Deus te abençoe e que você seja generoso por amor, não por lei.